Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 9. Capítulo 9, vamos ler o verso 6 e o verso 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Senhor, nós nos encurvamos as nossas cabeças diante da Tua Palavra. Estamos diante da Palavra de Deus, que é refrigério, que é descanso para a nossa alma. Na Tua Palavra é que nos faz ficar tudo bem. Queremos ter esse tempo de descanso, de comunhão na Tua Palavra, querido Deus. Ó Pai, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor nos conceda o Espírito Santo. Espírito Santo, queremos estar aos Teus pés, para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Fala conosco, fala fortemente conosco. Revela-nos as sagradas Escrituras, Senhor. Necessitamos da palavra de Deus. Nós temos fome da Tua palavra. Mas aleluia que nós não passamos fome, porque o Senhor tem nos alimentado. E a promessa para os vencedores é que o Senhor continuará alimentando-nos de toda a fome, dando-nos água para beber por toda a eternidade. Aleluia que nós somos do Senhor. Nós temos a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Nada se compara com a Tua palavra. Sua palavra é maravilhosa. Tua palavra é broquel. Tua palavra é poder. Tua palavra é motivadora. Tua palavra é encorajadora. Tua palavra é que nos tirou e que nos tira do inferno. Sua palavra é libertadora. Sua palavra é a verdade. E nós nos deliciamos na Tua palavra. Ainda que seja duros sermões, ainda que seja para nos disciplinar e nos corrigir, ainda a Sua palavra é mais doce que o mel, Senhor. Glória ao nome Teu pela Tua palavra, Senhor. E pela Tua palavra o Senhor fez existir todas as coisas. Fomos criados por Tua palavra, Senhor. E nós queremos viver segundo a Tua palavra, Senhor. Senhor, isso que o Senhor falou fortemente com Isaías, fala com a Tua igreja, Senhor. Essas profecias, Senhor, que sejam reveladas ao nosso coração. Queremos prosseguir em conhecer o Senhor, com reverência, com temor e tremor, Senhor. Fala conosco, Pai, mediante o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, o versículo 6 fala de alguns atributos do qual o nome do nosso Senhor Jesus seria chamado. Então nós temos aí maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A vez passada o André Corquet falou sobre maravilhoso conselheiro. E vimos que de fato quantos conselhos maravilhosos provém do nosso maravilhoso Senhor. E dando continuidade a esses atributos do Senhor, o encargo hoje é falar de Deus forte, Deus poderoso. Quando nós ouvimos sobre Deus forte, Deus poderoso, o que vem na minha cabeça e creio também na cabeça dos irmãos é sobre o atributo incomunicável de Deus, que é a sua onipotência, ou seja, o Deus todo-poderoso. Então, quando nós ouvimos falar sobre o poder de Deus,
Nós lembramos sobre o Deus Criador, aquele que criou todas as coisas pela tua palavra. Lembramos também sobre o Deus soberano, aquele que tem o poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Lembramos também sobre o Deus sustentador, aquele que sustenta todas as coisas, toda a tua criação, quer os anjos celestiais, quer o universo, quer o ser humano, tudo é sustentado pelo Senhor. Se o Senhor retirar o ar em 1 minuto aqui, coitado de nós, velório amanhã de todos nós. Então o Senhor, Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Quando falamos do Deus poderoso, também lembramos do Deus governador, a majestade do Senhor, aquele que está no controle de tudo, aquele que rege com um cetro de justiça, aquele que governa. Por mais ainda que exista o mal, o Senhor põe limite no mal, tudo está debaixo do poder dele e nada acontece se ele não permitir. Então, essas coisas nos lembram quando nós ouvimos sobre o Deus poderoso. Mas meu encargo não é falar sobre a onipotência de Deus. Meu encargo é falar sobre outra coisa. Primeiro, são duas coisas: Deus e a outra palavra forte. A primeira coisa aí, ele seria chamado, nessas duas palavras, seria de Deus. Para nós, graças ao Senhor, o Espírito Santo já nos convenceu sobre a divindade de Jesus. Então, se nós pregarmos o livro do Evangelho de João, ele vai relatar no seu livro, no seu Evangelho, sobre a divindade de Deus, sobre o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, falando que ele é homem, mas também ele é Deus. Glória ao Senhor, porque isso está claro para nós que Jesus é Deus. Mas tantos aí estão perdidos, tantas religiões estão destinadas e ainda condenadas ao lago de fogo porque não crê na divindade de Jesus Cristo. Não tem problema nenhum. Em relação a eles, não tem problema nenhum de falar que Jesus era um profeta, um mestre, homem, mas quando você cita da divindade, aí eles se dispersam. Por exemplo, testemunha de Jeová. Se você é um cristão e você atende eles e começa a refutá-los defendendo a divindade de Cristo, eles anotam a tua casa e endereço, na próxima vez eles pulam. Essa casa aqui não. Cegos. Irmãos, glória a Deus, o Espírito nos revelou sobre a divindade de Jesus. Senão todos nós aqui estaremos reunidos no lago de fogo. Então, um versículo bastante conhecido sobre isso é lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6, quando diz: tente em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, o Deus que se fez homem. E o que eu já citei, João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. São esses dois versículos, separei para os irmãos, claro, e teria muito mais versículos para nós falarmos da divindade de Cristo, mas meu encargo ainda não é sobre falar da divindade de Jesus Cristo, porque para mim está claro que isso é um assunto claro aos irmãos. Claro que ainda precisamos prosseguir em conhecer mais sobre a divindade de Jesus Cristo. Mas aleluia que todos aqui creram no Senhor. Meu encargo, irmãos, essa palavra forte, ela é muito interessante no original. No original é Gibor, a pronúncia. E aí, o significado dessa palavra é homem corajoso, homem valente. E esse é o meu encargo. Falar da valentia
de Jesus Cristo na sua humanidade. É falar sobre esse homem corajoso, falar sobre esse homem valente, falar sobre esse homem poderoso, esse homem forte, e falar sobre as coisas que ele venceu. Não daria para mim compartilhar esse assunto tão elevado em apenas uma reunião, mas de maneira bem resumida, de maneira bem condensada, aquilo que o Espírito colocou no meu coração, eu queria estar falando sobre algumas coisas, sobre as vitórias de Cristo, a coragem de Cristo, sobre algumas coisas que ele venceu, destacando, claro, as de mais importância. Desde o nascimento, o crescimento de Jesus Cristo, nós vemos a coragem, a ousadia, a força, o poder, a valentia de nosso Senhor Jesus Cristo. Começando pela obediência aos seus pais terrenos. Já parou para imaginar o Criador obedecendo a criatura? Talvez isso seja sinal de fraqueza. E os judeus, para eles, isso, Jesus foi um homem fraco. Mas vamos ver com cuidado. Isso é poder. Então, desde o crescimento ali, a sua obediência, isso é sinal de poder. Obedecer é o sinal de obediência, é sinal de poder. Nos seus 12 anos, ele já ouvia e interrogava os doutores. Isso está em Lucas, capítulo 2, 46 ao 52. Diz assim: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, ele obedecia, ele era o submisso, mas tudo aquilo que interferia ao propósito de Deus, ele com humildade também confrontava os seus pais terrenos, colocando sempre acima o Pai Celestial, com humildade e com mansidão. Ele, aos seus 12 anos, era uma criança que sabia ouvir e também interrogar. E aqui estamos falando de doutores da lei, não estamos falando de simples conhecedores, mas mestres, doutores na lei. Ele ouvia e interrogava. E isso fazia ele crescer em sabedoria, estatura e graça. É interessante, irmãos, aonde nós vemos o poder e a força de Jesus Cristo aqui já como criança. Primeiro exemplo, uma criança que obedece por medo é totalmente diferente de uma criança que obedece porque conhece a obediência e os benefícios da obediência. Uma criança que obedece por medo do pai ou da mãe, que vai apanhar, vai ser disciplinada, gera esse medo, e medo é sinal do quê? Sinal de fraqueza. O medo é fraqueza. Diferente de uma criança que ela obedece porque ela tem sabedoria, ela tem conhecimento. E o poder, irmãos, ele não anda sozinho da sabedoria. Eles são acompanhados, sabedoria e poder. Vou dar um outro exemplo. Certa vez um ateu perguntou para um irmão assim: Deus é todo poderoso, irmão? Sim, Deus é todo poderoso. Se Deus é todo poderoso, ele pode criar uma pedra que ele não possa carregar? Qual seria a resposta dos irmãos? Se ele é todo poderoso, ele pode fazer uma pedra que ele mesmo não possa carregar ou levantar?
Mas se eu respondesse não, o ateu ia me questionar. Mas ele não é o Todo-Poderoso? E esse irmão sabiamente respondeu: Deus não pode fazer uma pedra que ele não possa levantar. Por quê? Você fazer algo que você não tenha função ou finalidade ou objetivo, isso é loucura. Então vamos supor que essas cadeiras foram criadas, mas elas não servem para sentar. Qual é a utilidade dela? Nenhuma, é inútil. E isso é loucura. E loucura é sinal do quê? Fraqueza. Então Deus não pode fazer uma pedra que ele não possa carregar, levantar, porque isso é loucura, e loucura vem de fraqueza. Então por isso que nós vemos o poder, a força em Jesus Cristo, por conta do seu crescimento em sabedoria. Ninguém se torna poderoso ausente de sabedoria. Falando dos poderosos dessa terra, eles são inteligentíssimos, conhecem muito. Então, se você pegar um dono de uma empresa grande, ele tem muito conhecimento, uma inteligência, um QI elevado. Para ele manter e manter uma empresa de um alto nível, ele precisa também de um alto conhecimento. E isso o faz, terrenalmente falando, poderoso. Um homem bilionário. Então, aí nós já vemos Jesus, através da sua sabedoria, uma criança forte e poderosa. Uma outra coisa em todo o seu crescimento, falando agora em questões terrenas, é a parte viril do nosso Senhor, a varonilidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve como homem, ele também teve sua profissão e ele também foi um homem trabalhador. Na reunião de oração na quarta-feira nós lemos sobre a preguiça. E a preguiça é o quê? Senão fraqueza. A pessoa se entrega à fraqueza. Ela não quer sair daquele estado de... Como é que chama a palavra? Para quem não faz atividade física, no sedentarismo. E isso é sinal de fraqueza. Então, o nosso Senhor, a varonilidade dele, dedicado, teve sua profissão, trabalhou como homem, teve ali o seu desempenho em questões terrenas. Nós também vemos a força, o poder no nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso para os judeus era sinal de fraqueza. Espiritualmente falando agora, as coisas que o nosso Senhor venceu. Começando pelo ministério. Aquilo que é fraqueza para os judeus é o poder, na verdade é o poder de Deus. O Senhor poderia ter desistido antes ali da fundação do mundo. Pai, sabemos que antes da fundação do mundo o cordeiro foi preparado para ser imolado, para ser morto por mim e por você. Ali, ele sabendo, na sua onisciência, todo o sofrimento que ele iria passar. Principalmente para ele, o maior de todos, a ausência do Pai que ele ia experimentar. Hoje nós vimos um vídeo do Gui, de Curitiba, ele com a filhinha dele, e ele lá do lado dela, ele falando: eu não entregaria minha filha para os injustos. Eu não entregaria. Eu não daria minha filha para os injustos. Eu a amo, ainda que meu amor é superficial, mas ainda não entregaria. Então, o pai entregou, o filho viu a dor do pai também, e isso ia causar no pai, também no espírito. O filho poderia desistir. Ele teria que deixar ali o lugar com o pai, como em Filipenses que nós lemos, se fazer como homem, se rebaixar ao mais baixo nível, sabendo tudo que teria que passar. Ele poderia ter desistido. Mas não. O Senhor não retrocedeu.
o Senhor veio como homem. E aleluia por isso. Em Lucas 3:23 fala: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Ao começar o seu ministério aos seus 30 anos, o Senhor também poderia retroceder. Tudo estava desfavorável para o Senhor, não tinha nada favorável, não tinha conforto, ao ponto dele dizer: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Os seus discípulos, tudo problemático, que time fracassado, todos eles, um negou, o outro foi incrédulo. Que time ruim de Jesus. Mas irmãos, olha a diferença. Um líder que pega um time montado, fortalecido, é uma coisa. Mas um líder que pega um time fraco, problemático e o transforma em um excelente time é outra coisa. E esse é o nosso Senhor. Foi isso que Ele fez. Então o Senhor, Ele poderia ter retrocedido, nada estava favorável, mas o Senhor começa o seu ministério, escolhendo os discípulos, pregando, fazendo a vontade do Pai. E aí também é algo que o Senhor confrontou até o seu suspiro, último suspiro na cruz, o pecado. Para nós, é até meio que impossível nós imaginarmos nós uma vida sem pecado. Mas o nosso Senhor, em 1 Pedro 2, 21 e 23, diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Antônio, vou repetir para você. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. É difícil, né, meu irmão? Dá vontade de orar: Senhor, abre aí igual o Corá e manda pro inferno essa desgraça. Meu irmão, vamos ser sinceros, a raiva, a ira. O nosso Senhor passou isso, todas essas coisas, sem ultrajar, sem maltratar, mas sempre pagando com bem. Ao ponto de dizer para ele: esse daí expulsa os demônios pelo maioral dos demônios. Olha, que é maior ofensa do que essa. A outra ofensa: não temos outro rei senão César. Hoje o Senhor veio para os seus e os seus não receberam. Mas tudo o Senhor, na boca do Senhor não teve dolo algum. O Senhor, todos os prazeres, todas as diversidades que tem do pecado, o Senhor em nada pecou. Desde o ventre da sua mãe até a sua morte, não houve pecado algum. Não teve mancha, não teve mácula, não teve ruga. Cordeiro perfeito, sem pecado algum. Ou seja, o nosso Senhor, o homem forte, o homem corajoso, venceu o pecado. E aleluia, porque é por isso que nós estamos hoje aqui congregados no nome de Jesus. Porque o Cordeiro perfeito venceu o pecado. Prosseguindo, uma outra coisa que o Senhor venceu também foi todas as tentações. Todas elas. O Senhor venceu as tentações. Em Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. E olha, irmãos, a tentação que o Senhor teve que confrontar não foi ali apenas no deserto com Satanás, com o diabo,
mas desde o seu crescimento e até a cruz, ele foi tentado. Se é o Filho de Deus, então desce daí, então prova para nós. Em tudo ele foi tentado. Foi tentado na concupiscência dos olhos, foi tentado na concupiscência da carne, foi tentado na soberba da vida lá no deserto, mas em tudo o Senhor confrontou. Em tudo o Senhor venceu. Irmãos, ele venceu isso como homem valente, na sua valentia. Um homem forte venceu todas essas coisas. Em tudo ele foi tentado. Então, irmão Antônio, quando a ira vem, saiba que tem um sumo sacerdote que possa se compadecer de você. Dessa mágoa que às vezes vem para ser gerada no nosso coração, nós temos um sumo sacerdote porque ele passou isso. Ele sabe na pele, em carne e osso, em tudo que nós somos tentados, em todas as aflições que nós temos, tudo o nosso Senhor pode se compadecer de nós, porque em tudo ele foi tentado, em tudo ele venceu. Uma outra coisa que o Senhor venceu, esse homem forte, foi o mundo. Em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui, o mundo, o sistema maligno, o mundo já é do maligno, e sabemos, o governo é maligno, sabemos que nesse mundo há corrupção, que mais tem corrupção, a injustiça, as opressões, as aflições que nós temos nesse mundo, diversa. Muitas vezes a gente se toma indignado por muitas coisas. Vai no mercado, vê o preço de um alimento, fica indignado, ou passa por alguma situação ali, um acidente de carro e você estava certo e acaba sendo injustiçado. Passa por opressão, por perseguições. Claro, as perseguições têm aumentado cada vez mais ainda para os cristãos. Cada vez mais isso tem aumentado, tem intensificado. Antigamente eram nos países mais muçulmanos, na Coreia do Norte, ditadura, mas isso está tão presente, de uma maneira sutil, mas tem as perseguições contra o cristão. Se você pregar certa coisa, você já está sujeito a ser preso. E tudo isso o Senhor passou, toda a injustiça, toda a corrupção, esse governo maldito, maligno desse mundo, as aflições. E sabemos que nada foi favorável para o nosso Senhor, mas em tudo o Senhor venceu. O Deus forte venceu. E Ele sim pode dizer: tende bom ânimo, eu já venci o mundo. Ou seja, em mim vocês serão mais que vencedores. Eu venci todas essas coisas. E faço vocês vencerem essas coisas. Por isso que o nosso Senhor deixou bem claro em João 16:33. Eu venci o mundo, o homem forte, o Deus forte. Uma outra coisa que o Senhor sofreu no início do seu ministério, até ele morrer, enquanto ele não morresse ali, ele teve que enfrentar, ele confrontou, ele exortou, ele repreendeu a religião, os religiosos. O Senhor confrontou, repreendeu, exortou os religiosos. Em Mateus 23 nós temos um capítulo inteiro dedicado aos religiosos, o Senhor confrontando, exortando, mostrando o pecado deles, confrontando o conceito deles, confrontando os conhecimentos deles, as leis deles, a prática abomináveis deles. Temos ali 8 ais
E lembrando que ai é o oposto de bem-aventurança. Se bem-aventurança é felizes, o ai podemos dizer infelizes. E o ai significa juízo. 8 ais ali dedicado em Mateus 23 para os religiosos. E pensa num grupo que causou injúria, que ultrajou, que maltratou o Senhor, que perseguiu o Senhor até ele morrer, que ofendeu o Senhor de diversas maneiras, que fez o Senhor ser humilhado, que fez o Senhor sofrer ali um castigo ali dos soldados romanos muito grande, do qual ele foi flagelado. Tudo isso por conta dos religiosos, mas em tudo isso o Senhor venceu. Sem ultrajar, sem maltratar, mas pagando mal em bem. Isso é poder de Deus. Para os incrédulos e para os judeus, Deus fraco. Para nós, aleluia, nós vemos que tudo isso é o poder de Deus. E o Senhor venceu toda a religiosidade. Venceu a religião. Glória ao nome seu. Mas outras coisas também que o nosso Senhor venceu são os demônios e os anjos caídos. Os 4 evangelhos nós vamos ver o Senhor expulsando os demônios. Então lá em Lucas, por conta do tempo não vai dar para ler, mas em Lucas 11, 14, 26 nós temos o relato do espírito mudo, do qual o Senhor expulsou, o Senhor repreendeu. Em Mateus 17, 18, o espírito maligno, o demônio que agia no menino, aquele menino que se lançava no fogo. Imagine o sofrimento daquela criança, dos pais. A minha esposa, infelizmente, ela viu um amiguinho morrer queimado na frente dela e sabe o quanto isso é doloroso. Então imagine para os pais. E aí o Senhor vem compassivo, o homem forte, e o Senhor expulsa dessa criança. Em Lucas 4, 33, um homem com espírito imundo, na verdade, uma legião de demônios, e o Senhor repreendeu, o Senhor expulsou esses demônios. Ninguém jamais tinha conseguido. Teve até aqueles que tentaram expulsar demônios em nome de Paulo, de Jesus, e aí os demônios foram e deu uma surra. Olha, Jesus nós conhecemos, Paulo também, mas quem é vocês? Também teve os discípulos que foram tentar expulsar e não conseguiram. Senhor, por que nós não conseguimos? O Senhor foi lá e expulsou. O Deus forte. Também em Lucas capítulo 8 nós temos o relato de Madalena, uma mulher do qual tinha 7 demônios. Imagine a possessão, a opressão que essa mulher também passava. Graças ao Senhor se tornou uma irmã preciosíssima e será lembrada por toda a eternidade. O Senhor deixou gravados os seus registros. E ali o Senhor então poderia repreender, essa daí é meretriz, essa aí é isso, mereceu. Não, o Senhor no teu amor, o Senhor se compadeceu e o Senhor expulsou os 7 demônios que atuavam na vida de Madalena, na alma dela. Há outros relatos na Bíblia, nos evangelhos do Senhor expulsando os demônios, mas eu separei esse. Mas o Senhor venceu todos os demônios. Todos que vieram a Ele, todos os endemoniados, todos o Senhor expulsou. Todos. Em Colossenses 2,15, em relação aos anjos caídos, diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Senhor, na cruz, venceu todos os anjos caídos. Amados, estou falando isso como Jesus, como o homem corajoso, o homem forte.
O Senhor venceu os demônios e os anjos caídos. E nisso Ele nos deu autoridade. O Senhor nos habilitou no Teu nome para nós expulsarmos os demônios. Um outro também que o Senhor venceu foi a morte. Apocalipse 1,18 diz assim: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Em Atos 2,24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. 1 Coríntios 15, 54 a 57. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós temos a promessa da imortalidade, porque o Senhor venceu a morte. Servo do Senhor chamado Joe Owen disse uma frase bastante reflexiva, bastante impactante. E muito interessante, uma frase belíssima. Ele diz assim: a morte, da morte, na morte do autor da vida, Jesus Cristo. Vou repetir para os irmãos: a morte, da morte, na morte do autor da vida, Jesus Cristo. Ou seja, a morte foi destruída, vencida pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A morte foi vencida por uma morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos a promessa da vida eterna. Graças ao nosso Senhor que venceu a morte. Esse homem forte, e lembrando, ele venceu como homem na cruz. E claro, o Senhor venceu Satanás. Olha que interessante. Em Isaías 9,4, os irmãos puderem olhar lá, por favor. Isaías faz uma profecia de uma promessa que iria se cumprir. Ele diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. E aí o Senhor, em sentido figurado, lá em Lucas 11, 21 e 22, ele diz assim: quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele lhe divide os despojos. O opressor, o jugo que estava sobre nós de Satanás. Agora eu vou dar um up. O nosso Senhor é o mais valente. É o homem mais valente. E essa promessa, essa profecia foi-se cumprida. Porque o Senhor amarrou o valente, tirou-lhe a armadura em que confiava, ele dividiu os despojos. E o jugo que estava sobre nós que éramos filhos da ira, oprimidos pelo diabo, o Senhor venceu Satanás. O Senhor venceu o diabo. O Senhor julgou. Claro que ainda o Senhor vai permitir ele ainda mais uns 1000 anos aí, mas o destino dele já está traçado. O lago de fogo. E ele só está aqui porque o Senhor nos usa para humilhá-lo. Ele usa a igreja para humilhá-lo, mostrando que diante de Deus, o quão miserável e nada ele é. Ele é um valente do mal.
mas nada se compara com o mais valente do bem. E o Senhor nos salvou. Nós não precisamos mais vivermos oprimidos, porque nós temos o mais valente. Glória ao Senhor. Amados, para terminar, para finalizar, fica uma grande advertência em nós. O Senhor é o nosso modelo. O Senhor é a nossa medida. O Senhor venceu todas as coisas. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Uma das características que serão lançados no lago de fogo, o primeiro são os covardes. Covardes porque não reconheceram que são pecadores, que precisam de salvação. E isso é loucura. E lembrando que loucura é fraqueza. Então os covardes, por não acreditarem no Senhor Jesus Cristo, por não reconhecer que são pecadores e miseráveis e condenados, eles serão lançados ao lago de fogo. Graças ao Senhor não fazemos mais parte desse grupo. A vida eterna, para nós, é garantida. Mas em relação ao reino, amados, será que os covardes vão herdar o reino dos céus? Lembrando que o irmão Zaga nos disse há um tempo atrás que o Senhor quer fazer de nós. Ele é rei. E o que o Senhor quer fazer de nós? Senão reis. Existe reis covarde? Vamos olhar para a história de Davi. Quantas batalhas, quantas lutas, quantas coisas ele teve que enfrentar, quantas perseguições, quantas aflições Davi precisou enfrentar até se tornar rei. Muitas delas. Para que ele pudesse então sentar ao trono de Israel. Amados, conosco é a mesma coisa. O Senhor orou: Pai, não peço para que o Senhor os tire do mundo, mas para que os livres desse mundo, porque eles não são desse mundo. O mundo, amados, é um cenário perfeito para fazer homens fortes. Nesse mundo nada é favorável, como eu já compartilhei. Tudo é desfavorável em relação ao cristão. Esse mundo nos faz depender totalmente do Senhor. E nesse mundo, ou você é cristão de verdade e guerreia, ou senão você é um cristão passivo. E o Senhor não quer cristão passivo no teu reino. A carne é fraca, mas o espírito não é de covardia, mas de poder. E o que o Senhor quer nos fazer é guerreiros. Ninguém se torna rei se não for guerreiro, se não for aquele que batalha, aquele que vai para a luta, aquele que enfrenta. E é isso que nós precisamos enfrentar nos nossos dias. Nós precisamos lutar contra os demônios, nós precisamos lutar contra o diabo que está ao nosso redor, precisamos lutar contra esse mundo, precisamos lutar contra o pecado, contra as tentações. É isso que o Senhor quer de nós. Que sejamos homens valentes, como Ele foi. E para isso Ele se dá a Ele mesmo. Ele nos dá a palavra, Ele nos dá o Espírito, e nele Ele nos faz mais que vencedores em todas essas coisas. Temos que reconhecer que nós somos fracos, mas também temos que reconhecer o poder absoluto de Cristo, do Deus forte, que se compadece das nossas fraquezas, o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós. Amados, os dias são difíceis, mas que o Senhor quer fazer de nós é guerreiros. E se nós não guerrearmos, se nós não formos valentes, o reino dos céus é tomado por fraqueza, é isso? É tomado pelo quê? Por violência. Violência contra o mundo, contra o pecado. O reino dos céus é tomado por esforço, por força.
Se nós queremos então obter a promessa, o galardão do reino dos céus, se nós não formos violentos contra essas coisas que o Senhor venceu, nós não herdaremos o reino dos céus. Uma vez eu assisti um filme de guerra e eu tive uma decepção. Teve todo o preparo na base, eles chamam ali de acantonamento. É o tempo que eles ficam na base, todo o treinamento, toda a dedicação, todo o empenho, todo o estudo deles ali no acantonamento. Mas você acha que é isso que vai fazer deles verdadeiros soldados? O que faz um verdadeiro soldado é quando ele vai para a guerra. E é interessante porque nesse filme tem tudo isso. E aí eles vão para a guerra, mas eles não têm guerra nenhuma. Já está destruído aqui, já está destruído ali, e não tem uma batalha. Chega no final do filme e não teve uma batalha aí. E aí? Cadê a graça disso? Qual é a graça de um cristão chegar diante do Senhor? Não fui para a batalha, não lutei, não conquistei nada, não venci aquilo. Retire-se, vós não reconheço. Mas olha que interessante, até em Gideão ali, de milhares. Gideão, os medrosos, fala para sair fora. 22 mil de cara. Permaneceu quantos com Gideão? 300. Lá nos Estados Unidos, quando você comete uma infração, uma multa de trânsito, você tem que ir diante do juiz. E aí você tem que dar satisfação para o juiz. Então tem um juiz específico para isso. Essa semana eu vi 2 veteranos de guerra diante do juiz. Os 2 estavam com boné. Um era já ancião, o outro ali na sua faixa de 40 a 55 anos. Ele estava com boné de soldado da guerra, e claro, diante do juiz ele tirou, e o juiz falou: mister, pode pôr o boné. E o juiz perguntou para ele: você serviu na guerra? Sim, servi na guerra, em conflito, tal. E para o senhor ele perguntou a mesma coisa: você serviu na guerra? Sim, batalhei na guerra nos anos 43, 46, contra isso. E aí o juiz falou para ele: os 2, o caso de vocês 2 estão arquivados, porque são homens de honra. Homens que trouxeram benefícios aos Estados Unidos. E ali o juiz reconheceu. Amado, creio que diante do Senhor Ele dará a devida honra para esses que serão cristãos valentes. Que o Senhor possa nos espelhar ainda mais no mais valente, no homem forte, nos dando esse desejo, essa ambição de sermos como Cristo, corajosos e vencermos essas coisas até que o Senhor venha. Amém? Vamos orar. Senhor, quando nós paramos para conhecer mais o Senhor, nós nos encantamos mais. O Senhor é a medida perfeita, o modelo perfeito. Aleluia, Senhor, por toda a tua valentia nessa terra. Obrigado por, durante todo o teu crescimento, o Senhor tem venceu todas as coisas. Aleluia, que o Senhor venceu o pecado, venceu o mundo, venceu as tentações, venceu a religião. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu os demônios, esses anjos malditos. O Senhor venceu o diabo. O Senhor venceu todas as coisas, triunfando sobre tudo na cruz. Foi ao Hades e tomou a chave da morte. E hoje o Senhor, na sua ressurreição, o Senhor está sentado no trono e governa todas as coisas com seu cetro de justiça. Senhor, nos empodera, nos desperta, Senhor, para sermos violentos, valentes,
contra o mundo, contra o pecado, contra o sistema maligno, contra as opressões, contra as injúrias, contra as opressões, contra o diabo que está ao nosso derredor, contra os demônios que vêm nos atormentar, e principalmente também contra o nosso eu, Senhor. Nosso eu é tão carnal, tão violento. Senhor, que nós diminuamos e o Senhor cresça em nós. Assim como o Senhor venceu até a tua vontade lá no Getsemane. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, porém que seja feita a tua vontade. O Senhor venceu até a tua vontade. E o Senhor pediu para o Pai para que ele não morresse ali no Getsemane, porque ele queria cumprir o propósito de ir até a cruz e morrer na cruz. Assim nós queremos ser, Senhor. Queremos poder, sabedoria, para vencermos todas as coisas e permanecermos inabaláveis. Independente se a era é tenebrosa, é de apostasia, nós queremos sermos perseverantes e fiéis para que o Senhor nos encontre assim, lutando contra tudo aquilo que não provém do Senhor e buscando e se dedicando para tudo aquilo que é do Senhor. Atende o nosso clamor, Pai. Em nome de Jesus, nos faça igreja forte, fortalecidas na força do Teu poder. Amém. Aleluia.